Ô, Josias, e é interessante essa tua história e até edificante também, não é isso, É Cleiton? verdade, Sobre essa bastante. atitude de fé da tua Uhum. mãe. E, assim, por volta de quantos anos? Como foi que você ficou sabendo dessa história? Na verdade, naquela época, a gente só podia ter emprego se tivesse a reservista. Não sei se hoje ainda tem isso, né? Se eu teria que me alistar, ou se sobrasse, ou se ficasse. Aí Hum. depois disso, a gente tinha que correr atrás de emprego. E eu fiz um curso também de datilografia, Júbilo, Então, da época de Selma que também. era aqui nessa descida, com a irmã Sim, Heraldina. sim, sim. Inclusive, irmã Heraldina e João Lopes, ele era diácono, se eu não me engano, Eu acho que mas era. ele era o tesoureiro da igreja também na época. E Hum. eu fiz um curso de datilografia, mas não era aqui, depois foi para perto do Bom Preço, né? Escola de Datilografia Eu Júbilo. lembro dessa escola, pô. Nossa. E ela tinha, Selma citou aqui no ela podcast. foi, ela tinha Ela na falou. Rosa e Silva e tinha aqui, mas só que eu fui estudar aqui. Tu E na- aprendeu a datilografar. Sim, Legal. sim. A SDFG. Ela colocava um banquinho pra gente não ver, Sim, sim. não ver as letras, era tudo assim. Então eu fiz esse curso de datilografia e comecei a correr atrás de emprego, né? Já que eu estava de maior praticamente. E eu comecei a trabalhar numa loja de ferragens. Não sei se ainda existe, ali perto da fábrica do irmão Zé Luiz. Ferragens Marinho. Né? Passei um tempo Sim. lá. Foi nessa época que eu comecei a estudar também música. Fui Ah, fazer. tá. Tu começou a estudar música com 17, 18. Foi. Na verdade, eu fazia um curso. Eu fiz um curso no SEMO, no Conservatório No de centro. Olinda. Ah, no Semon. Foi o primeiro ali, né? Depois Certo. foi o Centro Profissionalizante, que hoje é a Escola Técnica, Escola né? técnica, é Na isso. época era Centro Profissionalizante de De Criatividade criatividade Musical. musical. Aí tá certo. Aí eu não deu certo o meu emprego lá nas ferragens de Marinho e eu fiquei muito perturbado, né? Porque eu queria me manter, eu queria Sim. ter alguma coisa para mim. E nesse intervalo eu estava aqui também, porque na verdade minha iniciação musical foi aqui, se eu não me engano, com 13 anos de idade. Certo. Foi em algum momento que tu olhou assim alguém, escutou Foi, e foi. Na verdade, eu gostava muito de ouvir os corais daqui. Isso foi me despertando, né? Os os corais da corais? igreja, né? Coral feminino também, que era com a irmã Inalda, que foi minha Tá vendo? primeira Desde professora. sempre, ó, desde sempre, ó. O coral da igreja era regido por quem nessa época? Na época, era Naizinha e Ruth, que Naizinha já fazia. Naizinha era pianista do coral. E aquele regente de Josué Lira, Não, Josué Lira eu não alcancei, não. tu Não foi chegou a da minha, alcançar, não, né? da minha época, não, Que é né? bem famoso, assim, É. né? Falam Agora, eu muito dele. alcancei outros regentes, que foi Flávio Torres, que era da Assembleia de Deus do Tempo Sim, sim, Central. já ouvi falar muito dele. Ele regeu o coral da igreja. E nessa época me despertava muito, eu gostava muito. Eu gostava de sentar perto onde ficavam os corais, Mas tu cantava né? em algum coral, não? Não, não, eu Porque cantava no... tu era muito novo, no caso, Eu né? cantava, na época, num grupo chamado Dinâmico Louvor, que era com o pastor E, Rogério É, Justino. e tu tinha quantos anos aí, É. mais ou menos? Eu não sei, bicho. Mas era que 12, adolescente, né? 12, quase adolescente. adolescente. Junior para adolescente, né? Quase adolescente. E na verdade não era um coral, porque ele selecionava, né? Ele Só os melhores, só selecionava os melhores. as pessoas que cantavam. Não era todo mundo que entrava, não. Sim, Ele era muito rígido, Rogério sim, Justino. Eu sim, me lembro sim. que Eucias, que hoje é pastor, ele cantou também no coral, né? Muita gente da época assim. E foi muito bom para mim, né? Eu gostava muito de cantar. E assim, isso foi despertando. Uma dúvida que eu tenho sobre o nome que louvor. Era tudo uníssono? Ou Era tinha tudo divisão de voz? uníssono, era tudo Era uníssono, uníssono, né? Mas era. eram músicas um pouco mais trabalhadas, assim, né? Era, tinha logos, o Rogério Justino era muito dinâmico. Uhum. Por isso que era dinâmico É, louvor, né? verdade. O Rogério É. Justino era muito dinâmico, né? Só que a gente que regia ele, porque às vezes ele saía do ritmo e a gente que, E é- como a gente, ele mandava muito a gente repetir os hinos, a gente já sabia o ritmo, e ele errava muito a entrada às vezes, a gente que conduzia ele muitas vezes, Sim, né? sim, sim. Mas ele era muito, assim, me despertou a questão da musical através de muita música na igreja.
né, que eu via nessa igreja. Só que eu não... Essa igreja é uma igreja musical, É, né? muito, Sempre foi, né? muito. Sempre teve um padrão Só que assim. foi uma coisa interessante. Eu cheguei para minha mãe, 12 para 13 anos de idade, disse: mãe, eu queria tanto estudar música. Naquela época a gente não tinha tanta informação, Aham. não tinha assim alguém que direcionasse, Uhum. né? E eu gostava muito de música. Ia também para os cultos da Assembleia de Deus, daqui de Casa Amarela, da daqui pertinho da Padre Lemos, para escutar os corais cantando. E eu gostava muito de música. Isso começou a me despertar sem ninguém me influenciar. Ninguém, né? E eu caladinho, que eu era muito tímido, e eu sou até hoje muito tímido. Hum. Aí isso foi, Quem não te conhece. isso foi crescendo, 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 crescendo. Essa vontade de aprender música. E na época, eu disse: mãe, eu queria tanto aprender música, entrar no colégio de música ou aprender com alguém. Eu acho tão bonito. Naizinha tocando piano lá, que ela Sim. tocava muito. Então, Nezinha já tocava. Já E tu tocava. não tocava ainda. Não, nadinha, Nossa, Tu nadinha. tivesse algum tipo de iniciação musical, mas não tinha Não, prática, né? não. Aí mãe foi falar com o pastor Josemir, que ele era membro da nossa igreja. Inclusive, parece que ele foi pastor de Paratibe, Foi, sim, sim. que foi sim. uma das nossas congregações. Congregações, Foi. isso. Aí tá certo. Aí ele foi falar com o pastor Josemir. O pastor Josemir, nessa época, fazia um curso no Seminário do Era Norte. seminarista Seminário já. Batista Batista. do Norte. Sim. É isso. Aí ele pagava algumas matérias de música. Aí ele disse: Maristela, eu posso ensinar o teu filho, mas eu não tenho muita noção, não. Eu pago algumas matérias, mas eu posso dar uma iniciação. E eu fiquei muito feliz quando ele disse que podia me dar aula, né? No primeiro dia de aula foi um desastre para mim. Eita. Por quê? Um desastre para mim, porque ele mandou comprar um caderno de música, a mãe comprou um caderno de música, e ele começou a me dar aula lá em cima, né? Numa dessas salas aqui em cima. E começou a me ensinar o nome das notas, nas linhas, nos espaços, e eu, de tão ansioso que estava, eu não sabia o que fazer. Ele estava me explicando e eu estava voando. Sim. Mas eu estava muito feliz, Porque porque tu eu estava pensava que ia aprendendo começar música. a pegar já no instrumento, tua expectativa era essa? Eu nem sabia. Eu estava muito feliz porque eu estava aprendendo música. Certo. Tá certo. Aí ele fez lá o exercício para eu fazer, né? Entendeu, Josias? Eu disse: entendi. Aí não tem entendido. Ou tem Sem entendido. entender nada. Nada. É. Sem entender nada. Aí ele: entendeu, Josias? Pronto, eu vou fazer um exercício agora para você fazer. Nesse intervalo, a zeladora, a irmã Geni, chamou ele para atender um telefonema. Aí ele disse: espera aí, eu já volto. Aí você deixa a lição, daqui a pouco, faça a lição, daqui a pouco eu tô subindo para corrigir. E eu olhei aquelas bolinhas, que eram as notas, e não entendi nada. Sabe o que foi que eu fiz? Eu vim-me embora para casa, Meu irmão. Fuleira. morrendo de vergonha, morrendo de medo. Foi mesmo, Vim-me Josias. embora para casa. Que música Sem não é dar tão fácil satisfação, assim, né? foi, sem dar Eu satisfação. vou aproveitar que ele foi-se embora e vamos Vou me embora. embora. Aí tá certo. Depois ele perguntou à mãe porque eu fui embora para casa. Eu já cheguei chorando em casa, né? Que foi: não, porque eu não sei não. Tá certo, vou falar com o pastor Josemir. Na época ele não era nem pastor ainda, era Era seminarista. seminarista. Sim. Vou falar com ele. Aí pronto, ele foi me ensinando, aí chegou um ponto dele dizer: olha, Josias, eu não posso mais lhe ensinar, porque chegou no meu limite, eu não sei mais. Então eu vou indicar você para outra pessoa. E a outra pessoa era a irmã Mas Inalda. com o tempo tu foi entendendo, né? Fui depois. entendendo, né? Fui entendendo. Na Primeiro verdade, fugiu. Aí ele, né? ele deu É. mais algumas aulas. primeiro eu fugi. Ele foi Insistiu. insistiu, foi mais, Mas aí depois mais ele paciente, perguntou: né? Josias, cadê tu? Voltei, tu não tava Não, mais. mãe era a intercessora, né? Mãe era a mediadora. Aí ela É. explicou pra Ela ele, né? O explicou que pra ele aconteceu, que eu né? fiquei nervoso e não Sim, sabia. sim. Ele disse: tá bom, eu vou ser mais paciente com ele. Com ele foi mais a questão teórica. Teórica, de aprender Sim. nota musical, que ele Ou não sabia seja, nem o instrumento. Porque eu acho assim, né? Quando você pensa em música e você vai aprender, eu sou totalmente leiga nessa área, mas você pensa logo que vai começar pegando instrumento. Não, é, Nessa mas- expectativa. Então, Josias já teve essa experiência de ir logo na teoria. Só na teoria, né? É. Até porque teria Ou que ter fugia um ou ficava. pouquinho de noção para poder pegar no Pra poder instrumento, pegar. né? Aham, Exato. entendi. Tá bom, aí depois ele começou a me ensinar, eu fui me interessando, né? Fui me acostumando com ele, que eu também, na verdade eu brinco assim, mas eu era muito tímido mesmo, mal falava com as pessoas que chegavam aqui, quando eu chegava aqui.
E tá certo. Depois ele disse, Josias, eu não posso mais lhe ensinar. Eu vou indicar outra pessoa para dar continuidade. Daí surgiu a irmã Inalda, que era regente do coral feminino. E ele deu uma Lembro da ideia, irmã Inalda. ele deu uma ideia para a irmã Inalda fundar aqui uma escolinha de música. Ah, E nessa escolinha de música, a primeira turma, que ainda me lembro, foi eu, Dulce, Eveci e a irmã Zeza. eita, irmã Foi. Zeza. Nós quatro. Eu, Dulce, Eveci e irmã Zeza, né? Aí eu continuei. As meninas desistiram porque tinham outras Entendi. prioridades. E eu lembro de uma época que Everci e Dulce eram regentes congregacionais aqui. Então Isso. começou nessa época, né? Isso. Dulce já foi regente congregacional? Dulce já foi, eu Chegaram lembro. a ser, porque a irmã Inalda dava também teoria, Uhum. regência congregacional, coisa básica, né? Sim. E começaram, mas aí tiveram outras prioridades, aí pararam. Só ficou eu. Aí nessa época que começou minha luta aqui na igreja. Não foi fácil, não. Mas até aí, José, era tudo muito teoria também, né? Não, ela começou a dar instrumento? Não, irmã Inalda começou a dar instrumento, que era Aqueles órgãos. chamava de órgão, que a gente pedalava para sair o som. Então a é. gente fazia aeróbica, né? A gente fazia musculação de perna De perna. e ao mesmo tempo. Tu não lembra não desses órgãos que tinham lá no adolescente, não? Tu lembra? Não Tinha lembro. aqui, ó. Era desse Era lado, um tinham era dois. órgão, eu tocava nele na época da adolescência. Você Sim. tinha que pedalar. Era como se fosse um negócio meio Bem retrô. no ar, né? O som dele É, era vinha com ar. é. Você pedalava pra sair Pedalar do ar para sair, e tocava, entendeu? o som. E na época que eu aprendi também, eu treinava nesses órgãos. Aí no caso, tu também... Só que tinha um porém. Naizinha era pianista da igreja e tinha um segundo pianista que era o filho do tesoureiro, o dono da escola de datilografia, que era Júnior. Sim. Eles dois eram primeiro e segundo Segundo pianista, pianista. então não precisava mais de pianista, né? Uhum. E, na E verdade... nem podia pegar no piano Não, também, não podia né? não. Não, lá, aqui embaixo tinha um sim. piano e tinha um órgão também eletrônico do outro lado. Sim. Sim. Aqui em cima tinha dois, que era de pedal, que era para Sim. pedalar. E, na verdade, eu era proibido de estudar, velho. Nem Era nos órgãos também, não. Não, Aqui de cima? em qualquer lugar aqui, eu era proibido de estudar. Porque, na verdade, o pastor Pedro, ele tinha essa cautela, né? Uhum. Não, O zelo, né? tinha esse zelo e para não danificar o patrimônio, Até as coisas porque é da caro, igreja. né? Na verdade, Era na caro, época né? era muito caro. Não era caro. E tinha esse zelo aí, pronto. Então, eu era proibido mesmo. Mas eu era muito, assim, muito seguro no que eu queria, né? Apesar de eu ser tímido, assim, no começo, mas depois eu fui pegando uma certa segurança. E aquele fervor, aquela vontade de aprender mais. Sem expectativa nenhuma de futuro, né? De Tu assumir, não. estavas na adolescência. Já estava na adolescência, 13 anos de idade. 13 anos. 13 anos. Aí eu ficava muito triste. Por quê? Eu chegava para minha mãe e dizia: mãe, eu sou tão comportado na escola dominical, eu sou tão comportado nas EBFs, que tem EBF também. Na escola dominical, à noite tinha os adolescentes, que minha professora na época era auxiliadora, minha líder dos adolescentes na época, de junior para adolescente, né? Era aquela passagem. Mas eu sou tão obediente, faço isso, não dou trabalho e eu sou barrado nessas coisas da igreja. Aí mãe dizia: não é isso que você quer? Então siga em frente, levante a cabeça. Era só isso que ela dizia. Só isso que ela dizia. Eu não sei se ela vinha por trás para reclamar com alguém ou pedir. Então, aí nesse período, tu já sabia da história que a tua mãe tinha feito voto? Não, Porque ainda ele não. tinha 13 para 14 Ele anos. ainda tinha 13 para 14. Mas aí eu comecei a estudar. Pronto, a irmã Inalda começou a me ensinar, mas eu só podia tocar no teclado, no órgão lá em cima, no momento que ela estivesse lá dando aula ao pessoal. Mas Mas para estudar, para estudar, para dar a lição, eu era proibido. porque assim, é interessante ressaltar, né? Até para aqueles que não entendem do que é estudar um instrumento, que para você evoluir no instrumento, não basta somente você pegar no instrumento Isso. na aula, você tem que pegar fora das aulas. Isso. Para que você possa evoluir no estudo do instrumento. E ele não tinha acesso. Não tinha acesso, não. Aí vê. Aí foi na época que eu tive uma ideia. Já que eu não posso estudar, mãe não podia comprar, claro. Tudo muito caro. Era tudo né? muito caro, ninguém tinha acesso a isso.
só rico, né? Nessa época, com É. certeza. E eu tive uma ideia assim que eu não guardei, não sei por quê. Mas eu fui numa venda aqui perto de casa e comprei uma cartolina, ainda me lembro. E fiz um desenho de um teclado, né? Já que eu tinha um livro de teoria, eu desenhei mais ou menos um teclado, assim, bem largo na cartolina e fui imaginando o som ali. Era a minha lição. Quer dizer, isso era vontade grande De de aprender. E aprender. aprender. Eu não desisti no primeiro momento de dificuldade, né? E eu fui ali imaginando o som, né? Isso para mim foi muito triste isso. Muito triste, mas o sentimento de continuar, não de desistir, né? E eu fui aí, depois eu fui pegando a confiança da irmã Geni, que era muito dura, né? A irmã Sim. Geni, a irmã Nessi. Teve uma época que a igreja trocou o piano, comprou um piano novo e eu escapuli. Nazinha estava lá tocando. Eu já participava do coral de jovens, Da- apesar de ser com pouca idade, mas ela me chamou para participar do coral de jovens, porque ela viu que eu era um pouquinho afinado, né? Aí tudo bem. Na ausência de Nazinha, aí eu fui tocar com aquela que antigamente a gente chamava de secura, né? Com aquela sim. sede de tocar, de pegar no instrumento. E eu fui tocar, meu velho. Depois chegou a irmã Nessi, Nessi. fechou assim. Você não é autorizado a tocar no piano, principalmente o piano novo que chegou recentemente. Uhum. Meu Deus, eu ficava tão triste com isso. Meu Deus, essas irmãs não gostam de mim. Mas era a ordem que elas Aham. recebiam e É. cumpriam, né? Aí depois eu fui conquistando as irmãs. Não sei como, Virou o mas queridinho até. até só faltava dormir aí na casa delas. Aham. E nessa amizade que a gente foi, ela foi abrindo para mim. Aí pronto, eu fui evoluindo nessa parte aí, de estudar para dar a lição na aula seguinte, né? Então, Interessante. tive essa dificuldade, mas não desisti. E superou, né? Superei. É uma Um história de exemplo de superação, né? perseverança, né? Verdade. Exatamente. Essa história eu já conhecia de Josias, mas é sempre bom ouvir. E essa história?